Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma lição do curso de formação de líderes multiplicadores. Eu sou o pastor Lucas Rangel, ministro de Educação Cristã da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Nesta lição, que é a sexta do nosso curso, trataremos o tema relacionamento discipulador. Sobre esse tema, nós teremos duas lições, com 2 aulas cada lição. Agora começamos a primeira aula sobre relacionamento discipulador 1. Nosso curso é o curso de formação de líderes multiplicadores. Nesta lição, como já foi dito, tratamos do relacionamento discipulador. E eu quero indicar para você este livro, o livro chamado Relacionamento Discipulador, de autoria do pastor Diogo Carvalho, publicado pela nossa Junta de Missões Nacionais, em parceria também com a editora Convicção. Esse livro é um livro que expande muito aquilo que vamos tratar aqui de forma muito sintetizada, muito breve. Fica para você a recomendação desta leitura. Antes de nós entrarmos propriamente no nosso conteúdo, eu quero dar uma tarefa para você, uma atividade. Você tem o seu caderno de atividades. Eu quero pedir que você, nessa hora, pause o vídeo e escolha 5 pessoas que precisam ser evangelizadas ou discipuladas. Escreva o nome delas aí na página 18 do seu caderno de atividades e comece a orar por elas. Agora você vai pausar o vídeo, em oração, vai lembrar de 5 nomes, do nome de 5 pessoas queridas para você, que precisam ser evangelizadas e discipuladas ou discipuladas, e você vai anotar o nome delas aí no seu caderno. Muito bem, você já deve ter feito a anotação do nome de 5 pessoas. Não se esqueça de orar todos os dias por ela. Afinal de contas, nós queremos que pessoas conheçam a Jesus como seu Salvador e caminhem com Ele durante toda a sua vida. Nesta aula, nós trataremos isso de forma muito especial. E eu quero apresentar para você uma ferramenta, que é o nosso cartão-alvo de oração. Exatamente, ali nesse cartão você vai colocar o nome de 5 pessoas. Dessas 5 pessoas que você já anotou aí no seu caderno de atividades. Não se esqueça de orar por elas. Esse cartão-alvo também deve ser distribuído nos nossos PGMs para que cada membro da igreja, cada membro de cada pequeno grupo multiplicador, sempre ore por 5 pessoas pelo menos, buscando a evangelização dessas pessoas, buscando estabelecer com elas exatamente o relacionamento discipulador. Onde se encaixa o relacionamento discipulador no nosso caminho do discipulado? O relacionamento discipulador está exatamente no princípio do nosso caminho do discipulado. Você vai observar aí na sua tela que há 4 setas vermelhas. Você deve escolher 5 pessoas, deve se comprometer a orar por elas. Depois, num segundo momento, você vai dizer a elas: eu estou orando por você, eu estou colocando o seu nome diante de Deus, a sua vida diante de Deus. E no quarto momento, você vai preparar um encontro, um momento, um café, uma visita, ou até mesmo um telefonema, ou uma chamada de vídeo, que agora é tão comum, não é mesmo? E nesse encontro você vai evangelizar esse seu amigo querido, essa pessoa por quem você tem orado. Lembrando que nosso objetivo é sempre fazer isso por pelo menos 5 pessoas simultaneamente. Você fez todo esse processo? Parabéns! Você começou um relacionamento discipulador. Está marcado ali no círculo vermelho no nosso caminho do discipulado. Pastor, o que eu faço se alguém desistir, ou se uma dessas pessoas não quiser se encontrar comigo, ou não der sequência nesse relacionamento? Não desista. Prossiga orando por essa pessoa, mas também inclua outras pessoas no seu caderno de oração, no seu cartão-alvo de oração, para que você sempre esteja à procura de alguém para evangelizar e discipular. Por que devemos fazer isso? Porque é mandamento do Senhor. Um texto que já falamos abundantemente neste curso e também temos falado sempre na nossa igreja, nos momentos missionários, a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versos de 18 a 20. São os 3 últimos versículos do Evangelho segundo Mateus. Nesse texto, nós aprendemos e somos desafiados que todo crente deve ser um missionário. Como já disse um grande homem de Deus no passado, Charles Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. É nosso papel fazer discípulos. E o relacionamento discipulador é o meio pelo qual nós devemos fazer discípulos todos os dias da nossa vida. A questão é que muitas vezes existe uma diferença entre o saber e o fazer. Afinal de contas, todos nós sabemos e conhecemos esse chamado que acabamos de ler. O chamado primordial do cristão é fazer discípulos. Mas entre esse saber e fazer, há uma enorme distância. E não se esqueça, enquanto damos a nossa aula, enquanto caminhamos no nosso conteúdo, você deve preencher o seu caderno de atividades. Não se esqueça disso. Poucos membros de nossas igrejas podem dizer que já produziram um novo discípulo ou que atualmente estão no processo de produzir um. E isso, irmãos, é muito preocupante e muito triste. Afinal de contas, é nossa tarefa, a tarefa de cada um de nós, multiplicar os discípulos de Jesus. Muitas vezes o problema é que nos falta exemplo, falta de exemplificação do que é e de como funciona o discipulado. Este tem sido um dos principais obstáculos para um movimento de multiplicação de discípulos no nosso meio. Há também o problema de que muitas vezes apenas temos ideias vagas do que seja o discipulado. Não sabemos verdadeiramente o que é e o que significa o discipulado na prática. O que significa na prática priorizarmos o fazer discípulos como estilo de vida? Que ações isso envolve? Quantas horas teremos que dedicar a isso por semana? Você já pensou nisso? Em geral, não sabemos, não falamos e não ensinamos sobre isso. Temos poucas experiências, temos apenas ideias vagas. Isso tudo faz com que o relacionamento discipulador se torne uma tarefa importantíssima na vida de cada discípulo de Jesus e de cada membro da igreja. O que significa, então, fazer discípulos? Discípulos segundo quem nos mandou fazê-los, ou seja, discípulos de Jesus. Discípulos segundo Jesus e o modelo de Jesus. Somos chamados para fazer discípulos de Jesus. O que isso significa? Voltemos à grande comissão. Quando observamos, sobretudo, os versos 19 e 20 de Mateus 28, nós percebemos que há 4 verbos que merecem destaque nesse texto. O primeiro é o ide, um verbo muito conhecido e muito enfatizado quando falamos de missões. Há também o verbo batizar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, por fim, o verbo ensinar. Contudo, muitas vezes negligenciamos a expressão que é a principal desta passagem: fazei discípulos. Fazer discípulos aqui nesse texto, na língua grega, é apenas uma palavra, o verbo mateteu. E esse verbo está conjugado no imperativo, ou seja, ele é uma ordem, um mandamento. Na verdade, o único imperativo da passagem é exatamente o fazer discípulos. O núcleo da grande comissão é fazer discípulos. Esta é a ordem principal. Quando nós observamos os outros verbos, ir, batizar, ensinar, esses outros são verbos auxiliares ao fazer discípulos. Nosso objetivo principal deve ser fazer discípulos. Sabemos que uma pessoa não se converte por causa de nós, nem pela força do nosso argumento. É o Senhor quem o convence, quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Contudo, nosso papel é ir até essas pessoas,
entregar o Evangelho com a nossa palavra, também com o nosso testemunho. Precisamos compreender que fazer discípulos, sendo a ordem principal da grande comissão, deve ser sempre a nossa atitude primordial como servos de Jesus e como discípulos de Jesus. Muitas vezes se confunde esses dois conceitos, evangelização e discipulado. Será que há um conflito entre esses dois termos, entre essas duas atividades, entre essas duas tarefas da missão da igreja? A diferença entre evangelização e discipulado? Vamos observar isso a partir de algumas definições. Primeiramente, qual é a definição de evangelização? Evangelização é a comunicação clara e fiel do Evangelho, visando, sob o poder e a dependência do Espírito Santo, levar pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tornando-se seus discípulos. Por favor, preste muita atenção nesta definição e não esqueça de preencher o seu caderno de atividades. A comunicação clara e fiel do Evangelho. Perceba que não há evangelização sem que se comunique de uma maneira clara, ou seja, que a outra pessoa possa compreender, mas ao mesmo tempo fiel, ou seja, de acordo com aquilo que foi revelado por Deus nas páginas da Escritura. Não há evangelização sem palavra, não há evangelização sem que se comunique o Evangelho de alguma maneira. Contudo, nós não podemos achar que é a qualidade da nossa argumentação ou da nossa pregação, da nossa oratória, da nossa capacidade de comunicação que fará com que uma pessoa se torne discípulo de Jesus. Não. Precisamos compreender que isso se dá na dependência do Espírito Santo de Deus. É o Espírito quem convence o pecador do seu pecado, quem o atrai a Cristo Jesus e quem implanta a fé em seu coração. Por isso, precisamos sim trabalhar, mas sem jamais deixar de orar, de buscar em Cristo Jesus e no seu Santo Espírito o poder para a tarefa missionária da igreja. De que maneira, então, o pecador deve responder à evangelização? Nossa expectativa é que haja uma resposta positiva, marcada pelo arrependimento dos pecados e a fé em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador da vida desta pessoa a quem evangelizamos. Como saber, então, que uma pessoa de fato entendeu o Evangelho? Quando ela manifesta arrependimento dos seus pecados e uma fé sincera, verdadeira, completa em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como resultado, então, desse processo de evangelização, desse ato de evangelização, há, então, o surgimento, o nascimento de um novo discípulo. Aquilo que o próprio Cristo Jesus chamou de novo nascimento. Essa pessoa que se arrependeu e creu, ele deixa para trás a sua velha vida e inicia uma nova vida ao lado do Senhor Jesus. Mas perceba que ele apenas começa essa nova vida. Por isso precisamos falar de discipulado. O discipulado, ele é um processo. Um processo de fazer discípulos multiplicadores por meio do relacionamento intencional. Escreva aí agora no seu caderno de atividades, relacionamento intencional. Se você puder escrever de vermelho, colocar uma seta, sublinhar, jamais se esqueça dessa expressão. Relacionamento intencional de um discípulo com uma pessoa que ainda não é discípula de Jesus, visando torná-la outro discípulo. Definição de discipulado, portanto, é o processo de fazer discípulos multiplicadores por meio do relacionamento intencional de um discípulo com uma pessoa, visando torná-la outro discípulo.
Para ajudar a sua compreensão, nós definimos primeiro evangelização e agora discipulado. Você tem aí no seu caderno de atividade, você já preencheu as lacunas, você conhece muito bem essas duas definições. Mas é fundamental que você compreenda que não há oposição entre a evangelização e o discipulado. Jesus nunca estabeleceu um ponto de corte entre evangelização e discipulado. O cumprimento da grande comissão, então, não apenas envolve o relacionamento discipulador, mas exige o relacionamento discipulador. Eu não consigo cumprir a grande comissão sem me envolver diretamente nesse processo que começa com a evangelização, mas necessariamente culmina no discipulado, que é um processo para a vida toda. Já vimos sobre evangelização e também sobre discipulado. Apresentamos definições para essas duas atividades, duas tarefas fundamentais para a vida da igreja. Mas eu quero agora incluir uma terceira definição, a definição de evangelização discipuladora. A comunicação do evangelho aliada ao relacionamento discipulador com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar discípulos multiplicadores. Essa é a nossa definição de evangelização discipuladora. Perceba a ênfase nos verbos chamar, agregar e aperfeiçoar. Se apenas chamamos o pecador ao arrependimento, mas não o incluímos na vida da igreja, nem o treinamos para ser um discipulador também, nós não cumprimos a grande comissão. Se chamamos o pecador, o incluímos na igreja através do batismo, mas não o preparamos para exercer o seu chamado em prol do reino de Deus, nós não cumprimos a grande comissão. É fundamental que nós façamos o processo por completo. Chamar, agregar e aperfeiçoar, para que possamos, então, enviar discípulos preparados, que vão fazer novos discípulos. E, então, esse processo multiplicador de discípulos de Jesus será, então, um fomentador grandioso do crescimento da igreja e também da maturidade da igreja. Como, então, os discípulos compreenderam essa tarefa da grande comissão? Compreenderam de uma forma muito clara, sem dúvida alguma. Os discípulos não tiveram dúvidas de como executariam o que Jesus lhe estava pedindo. O que eles fizeram? Eles foram discipuladores. A igreja primitiva compreendeu de forma muito clara como cumprir a grande comissão. Não apenas pregar, não apenas proclamar, não apenas batizar, mas treinar esses novos discípulos para darem sequência a esse processo de multiplicação. Cada um de nós é discípulo de Jesus e devemos continuamente estar envolvidos num verdadeiro relacionamento discipulador. Nós chegamos ao final dessa primeira aula. Temos ainda uma segunda parte deste conteúdo sobre relacionamento discipulador. Eu aguardo você. Até lá!